Bem-vindos ao nosso novo vídeo. Hoje preparamos mais um tópico interessante para vocês. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar seu feedback, sua opinião é importante para nós. Então, não percam mais tempo e vamos começar o vídeo. A festa de 80 anos de Joaquim havia terminado poucas horas atrás, mas a casa ainda carregava o cheiro doce do bolo de laranja e o eco distante das risadas. As mesas estavam cheias de pratos empilhados e copos esquecidos com restos de refrigerante, enquanto no quintal, alguns balões coloridos balançavam preguiçosos ao sabor do vento da noite. Daniel estava na cozinha, recolhendo guardanapos amassados, quando sentiu um leve puxão na barra da camisa. Era Lucas, seu filho de apenas 7 anos, com os cabelos castanhos desgrenhados e o olhar sério demais para a idade. "Pai", disse ele, quase num sussurro conspiratório. "O que foi, campeão?" Daniel se abaixou para ficar na altura dele. Lucas olhou em volta, certificando-se de que ninguém mais estava por perto. Depois, aproximou a boca do ouvido do pai e falou devagar, como se tivesse medo de ser ouvido. "Vovô, depois do aniversário, minha mãe vai tomar todo o dinheiro dele." Daniel sentiu o estômago revirar. Por um instante, achou que tinha ouvido errado. "O quê?" perguntou, tentando disfarçar o sobressalto. Lucas repetiu com a mesma convicção, e depois se afastou, como se já tivesse cumprido sua missão. Em seguida, correu para o corredor, desaparecendo entre os brinquedos espalhados no chão. O homem ficou parado por alguns segundos, segurando um prato de plástico na mão. O peso das palavras do filho parecia mais denso que o ar ao seu redor. "Minha mãe vai tomar todo o dinheiro dele." Aquilo poderia ser apenas uma fantasia infantil, ou talvez Lucas estivesse repetindo algo que ouvirá sem entender direito. Mas a frase carregava um desconforto profundo, que Daniel não conseguia ignorar. Ainda atordoado, ele foi até a sala. A televisão estava ligada num programa de auditório, mas Joaquim já cochilava na poltrona, com o corpo levemente inclinado para o lado e a respiração pesada. Ao lado, Carla, esposa de Daniel e mãe de Lucas, mexia no celular concentrada, sem notar a presença dele. "Está tudo bem?" perguntou Daniel, tentando soar casual. Só vendo umas coisas", respondeu ela, sem levantar os olhos da tela. Daniel assentiu, mas não conseguiu evitar a sensação estranha que o invadia. Sentiu um impulso de perguntar diretamente sobre o que Lucas havia dito, mas algo dentro dele o conteve. "Prefer you observer." A noite avançou devagar. Depois de colocar Lucas para dormir, Daniel ficou sentado na varanda, ouvindo o som distante de carros na rua e o farfalhar das folhas. "Ament voltava insistentement aquela phrase." Ele lembrava da forma como Lucas tinha olhado ao redor antes de falar, como se soubesse que estava revelando um segredo proibido. No dia seguinte, a casa estava mais silenciosa. Joaquim tomava café na cozinha, vestindo um suéter grosso, apesar do clima ameno. Parecia mais cansado que o normal, e Daniel percebeu um tremor leve em suas mãos ao segurar a xícara. "Dormiu bem, pai?" perguntou. Dormi", respondeu Joaquim, mas a voz soava distante, como se sua mente estivesse em outro lugar. Carla entrou logo depois, sorridente, e colocou um envelope grosso sobre a mesa. "Pai, depois quero falar com o senhor sobre uns papéis", disse ela, quase cantando as palavras. Daniel observou em silêncio, sem entender o conteúdo do envelope, mas registrando mentalmente cada detalhe. Ao longo do dia, flashes daquela cena e do sussurro de Lucas se misturavam na mente dele, como peças soltas de um quebra-cabeça que precisava ser montado. Ele começou a reparar em pequenas coisas. Carla passava mais tempo com Joaquim, sempre em conversas que se interrompiam quando alguém entrava no cômodo. Havia ligações recebidas em tom baixo e respostas rápidas demais. E estranhamente, o sogro parecia mais vulnerável, quase resignado, diante da energia decidida da filha. Naquela noite, deitado ao lado de Carla, Daniel não conseguiu dormir. Ficou olhando para o teto, sentindo o coração bater mais rápido do que deveria. A voz de Lucas ecoava como um sussurro interminável. Depois do aniversário,
Minha mãe vai tomar todo o dinheiro dele. Era impossível ignorar. E, pela primeira vez, Daniel sentiu medo não de perder bens ou dinheiro, mas de ver ruir a confiança que sustentava sua família. Quando finalmente fechou os olhos, já estava decidido. Precisava descobrir se aquelas palavras eram apenas um eco inocente da imaginação de uma criança, ou o prenúncio de algo que mudaria tudo. Daniel acordou cedo naquela manhã, mas não pela luz do sol. Foi o barulho baixo de vozes vindas da cozinha que o tirou do sono. Ainda sonolento, levantou-se devagar e caminhou até o corredor. O relógio da sala marcava 6h40. Encostou-se na porta, sem entrar. Podia ouvir Carla falando com o pai, a voz baixa, quase sussurrada. É só assinar aqui, pai. Não se preocupe, eu cuido de tudo. Mas isso é mesmo necessário? A voz de Joaquim Silva Quinzeira, hesitante. Claro que é para o seu próprio bem. Daniel deu um passo para trás antes que percebessem sua presença. Voltou para o quarto, mas o coração batia rápido. As palavras de Lucas, ditas 2 dias antes, ganharam um peso ainda maior. Minha mãe vai tomar todo o dinheiro dele. O café da manhã foi estranho. Carla agia normalmente, servindo pão e café, mas Joaquim parecia mais calado, quase alheio. Lucas, inocente, brincava com o pão, transformando-o em montanhas e cidades imaginárias. Daniel tentava disfarçar, mas seu olhar insistia em observar cada movimento da esposa e do sogro. Durante o dia no trabalho, ele não conseguiu se concentrar. Abriu e fechou o mesmo arquivo diversas vezes sem avançar. As frases ouvidas naquela manhã ecoavam como um ruído de fundo que não o deixava em paz. E se Lucas estivesse apenas repetindo algo que ouvirá? E se aquela assinatura que Carla mencionou fosse algo legítimo, como uma autorização para pagar contas? Mas, e se não fosse? À noite, Daniel decidiu testar o terreno. Sentou-se ao lado de Carla no sofá, enquanto ela assistia a uma série no tablet. Você tem passado bastante tempo com meu pai ultimamente, né? Perguntou, fingindo casualidade. Carla não tirou os olhos da tela. Ele está precisando de ajuda com umas coisas. Papelada, banco, essas coisas de idoso. Papelada? Que tipo de papelada? Ela pausou o episódio e o olhou, desconfiada. Ué, contas, previdência, uns ajustes que ele pediu. Por quê? Nada, só. Achei que ele parecia um pouco confuso hoje. Carla soltou um suspiro impaciente. Daniel, seu pai está envelhecendo. Ele precisa de alguém para organizar a vida dele, e eu estou fazendo isso. A conversa morreu ali, mas não o incômodo. Nos dias seguintes, Daniel começou a notar mais sinais. Certa tarde, chegando mais cedo em casa, encontrou Carla no escritório, fechando rapidamente uma gaveta ao vê-lo entrar. Disse que estava arrumando papéis do condomínio, mas havia um envelope branco parcialmente à mostra, com o nome de Joaquim escrito à caneta. Outra vez, ao levar Lucas à escola, o menino comentou de forma espontânea. Ontem a mamãe disse que o vovô não precisa mais se preocupar com o dinheiro dele, que ela vai cuidar de tudo. Daniel sentiu o estômago apertar. Perguntou calmamente onde Lucas tinha ouvido isso, mas o menino apenas deu de ombros e começou a falar de desenhos animados. Naquela noite, ao passar pela sala, Daniel viu Joaquim sentado sozinho, olhando para um porta-retratos antigo. A foto mostrava ele ainda jovem, segurando Daniel nos braços. O olhar do velho estava perdido, como se estivesse tentando se lembrar de algo muito distante. Pai, está tudo bem? Daniel perguntou, sentando-se ao lado. Joaquim sorriu, mas foi um sorriso frágil. Estou, filho. Só pensando, às vezes a gente confia demais. A frase ficou presa na mente de Daniel como uma ponta solta de um tecido que ele não sabia onde começava nem onde terminava. No dia seguinte, decidiu que precisava ter certeza. Começou a prestar atenção nos horários de Carla, nos telefonemas que ela recebia e até nos pequenos gestos entre ela e Joaquim. Percebeu que havia um padrão.
Sempre que ela mencionava resolver algo importante, levava Joaquim junto, e voltavam com ele visivelmente cansado, como se tivesse passado horas em filas ou escritórios. O clima em casa começou a mudar. Daniel estava mais distante, mais calado. Carla notou, mas preferiu não perguntar. Lucas, com a sensibilidade natural das crianças, sentia a tensão e buscava refúgio nas brincadeiras. Numa sexta-feira à tarde, quando Daniel voltou mais cedo, encontrou a porta do escritório entreaberta. Lá dentro, Carla e Joaquim conversavam em voz baixa. Ele não ouviu todas as palavras, mas captou uma frase nítida de Carla. Assim, pai, com a minha assinatura junto, vai ficar tudo mais fácil para o senhor. Era a confirmação de que algo grande estava em andamento. E, pela primeira vez, Daniel sentiu não apenas desconfiança, mas urgência. A noite de sexta-feira avançou lentamente. Depois de ouvir aquela frase no escritório, Daniel sentiu que o ar da casa havia mudado de densidade. Tudo parecia mais pesado, mais opaco. Durante o jantar, Carla estava especialmente atenciosa com Joaquim, servindo sua sopa, perguntando se ele queria mais pão, ajustando a manta sobre suas pernas. Lucas falava animado sobre um desenho novo, mas Daniel mal participava da conversa. O prato esfriava diante dele, intocado, enquanto observava cada gesto, cada olhar trocado. Quando todos foram dormir, ele ficou sozinho na sala, com a luz fraca de um abajur iluminando as paredes. A casa estava silenciosa, exceto pelo tic-tac distante do relógio. Daniel sentia que estava prestes a descobrir algo, e essa sensação o mantinha acordado. Pouco depois da meia-noite, ao passar pelo corredor, notou que a bolsa de Carla estava sobre a mesa do escritório. Normalmente, ela a guardava no armário, com o zíper fechado. Desta vez, estava aberta. Por um instante, hesitou. Não queria invadir a privacidade da esposa, mas a necessidade de entender o que estava acontecendo falou mais alto. Aproximou-se com o coração acelerado e começou a mexer com cuidado, como quem teme fazer barulho. Entre maquiagem, um maço de chaves e um celular reserva que ele nunca tinha visto, encontrou um envelope pardo. Dentro, havia um documento dobrado. Quando o abriu, a primeira palavra em letras grandes saltou aos seus olhos: procuração. Daniel leu com atenção crescente. O texto declarava que Joaquim concedia plenos poderes a Carla para gerir, movimentar e administrar todas as contas bancárias, aplicações financeiras, bens móveis e imóveis, podendo inclusive vendê-los ou transferi-los, conforme seu próprio julgamento. A assinatura estava lá no final, mas era trêmula e irregular, como se tivesse sido feita com dificuldade, nada parecida com a caligrafia firme que Daniel conhecia do pai. O reconhecimento de firma tinha sido feito há apenas 2 semanas. Ele sentiu um frio na espinha. Segurou o documento nas mãos por alguns segundos, o papel tremendo junto com seus dedos. As palavras de Lucas agora não eram apenas um sussurro infantil. Eram uma premonição precisa. Guardou tudo exatamente como encontrou, fechou a bolsa e foi para o quarto. Deitou-se ao lado de Carla, que dormia profundamente, e ficou olhando para o teto, sentindo a insônia queimar atrás dos olhos. Na manhã seguinte, esperou Carla sair para o mercado e foi até a cozinha, onde Joaquim tomava café. O pai parecia mais frágil do que nunca, a pele fina deixando à mostra veias azuladas, e o olhar ligeiramente perdido. Daniel puxou uma cadeira e sentou-se diante dele. Pai, posso te perguntar uma coisa? Claro, Theo. O senhor se lembra de ter assinado uma procuração para Carla? Joaquim franziu a testa, confuso. Procuração? Não, quer dizer, ela trouxe uns papéis, disse que era para facilitar, que assim ela poderia me ajudar no banco pagar contas. Eu estava cansado, assinei logo para me livrar. O senhor leu antes de assinar? Não lembro direito, acho que não. Eu confio nela, Daniel. É minha filha. As últimas palavras soaram como um golpe. Daniel olhou para o pai, percebendo que ele não tinha noção da extensão do documento. Joaquim acreditava que tinha assinado algo simples, sem imaginar que estava dando controle total sobre seus bens.
Pai, começou, mas engoliu as palavras. Não queria alarmá-lo sem ter certeza de como agir. Tudo bem. Só queria saber. Ao longo do dia, Daniel passou a ver cada movimento de Carla com outros olhos. As idas frequentes ao banco, as conversas no viva voz que ela cortava rapidamente quando percebia sua presença, e a forma como mantinha Joaquim sempre ocupado com visitas e papéis para assinar. À noite, depois que todos dormiram, Daniel ficou na varanda, sentindo o vento frio e pensando no que fazer. Não poderia acusá-la diretamente sem provas concretas. Mas também não podia permitir que a situação continuasse. O dilema o corroía: expor tudo imediatamente e arriscar destruir a família, ou agir com cautela, buscando uma forma de proteger o pai sem colocar Lucas no meio do conflito. Enquanto refletia, ouviu passos leves. Era Lucas, de pijama, esfregando os olhos. Pai, o senhor está triste? Um pouco, filho. Mas não é com você. Lucas se aproximou e abraçou suas pernas. Eu só não quero que o vovô fique sem as coisas dele. Daniel fechou os olhos, sentindo um peso ainda maior no peito. A criança, sem entender o mundo adulto, percebia instintivamente o que estava em jogo. Naquela madrugada, ele tomou uma decisão silenciosa: iria confrontar Carla. Não sabia ainda como nem quando, mas precisava cortar aquele fio antes que se transformasse numa corda impossível de romper. E, no fundo, já sabia que o momento estava mais próximo do que gostaria. O domingo amanheceu cinzento, com nuvens pesadas cobrindo o céu e um vento frio cortando o quintal. Daniel sabia que não podia adiar mais. A cada dia que passava, a sensação de que o pai estava sendo enganado crescia como uma ferida aberta. Ele esperou até que Lucas estivesse brincando no quarto e Joaquim, sentado na poltrona da sala, folheasse um álbum antigo de fotos. Carla estava na cozinha, organizando alguns papéis sobre a mesa. Daniel entrou, fechou a porta atrás de si e respirou fundo. Carla, começou, a voz firme, mas carregada de tensão. A gente precisa conversar. Ela levantou os olhos, surpresa com o tom. Conversar sobre o quê? Sobre o meu pai. Sobre o que você está fazendo com ele. Carla arqueou as sobrancelhas, defensiva. Eu não estou fazendo nada com ele, Daniel. Estou cuidando dele, já que você mal tem tempo. Cuidando? Ele se aproximou, jogando sobre a mesa o documento que havia encontrado na bolsa dela. É assim que você chama tomar controle de todas as contas e bens dele, sem que ele entenda o que está assinando. O rosto de Carla empalideceu por um instante, mas ela logo recuperou a postura. Ele sabe, sim. Está tudo de acordo com a lei. Lei? Isso é moral para você? É certo se aproveitar de alguém que confia em você? Eu não estou me aproveitando. A voz dela subiu. O seu pai é descuidado, vive esquecendo de pagar contas. Eu só estou garantindo que nada de ruim aconteça. Daniel respirou fundo, tentando manter a calma. Então por que esconder? Por que não me contar? Porque eu sabia que você ia reagir assim, como se eu fosse uma vilã. Nesse momento, a porta da sala se abriu. Joaquim entrou devagar, apoiado na bengala. O olhar dele ia de um para o outro, confuso com o clima tenso. O que está acontecendo? Perguntou, a voz baixa. Daniel olhou para o pai, depois para Carla. Pai, a Carla fez uma procuração para ter controle total sobre o seu dinheiro e bens. O senhor sabia disso? Joaquim ficou em silêncio por alguns segundos, como se tentasse lembrar. Ela disse que era para facilitar, murmurou hesitante. Facilitar para quem? Daniel perguntou, a dor evidente na voz. Carla cruzou os braços, olhando para o sogro. Pai, o senhor sabe que eu só quero ajudar. Oh, Daniel está exagerando. Mas Joaquim não respondeu. O silêncio dele pesava mais do que qualquer palavra. Foi então que um som baixo veio do corredor, o ranger de uma porta se abrindo. Lucas apareceu, com os olhos arregalados, parado na soleira. Vocês estão brigando? Perguntou, a voz trêmula. Não, filho,
Daniel tentou suavizar o tom, mas era tarde demais. O menino olhava fixamente para a mãe, como se estivesse vendo pela primeira vez a pessoa sobre a qual havia sussurrado ao pai dias atrás. Carla tentou se recompor. Lucas, vai brincar no seu quarto, por favor. Mas vocês vão fazer o vovô ficar sem nada? A pergunta inocente e direta caiu sobre todos como um golpe. Carla fechou os olhos por um instante, e Daniel sentiu que a tensão tinha atingido um ponto de não retorno. Chega, Carla. Ele se aproximou, a voz agora cortante. Eu vou conversar com um advogado. Isso acaba hoje. Ela ficou imóvel, mas o olhar dela mudou. Não havia mais a expressão defensiva, e sim uma mistura de frustração e mágoa. Você sempre desconfiou de mim, não é? Disse, quase num sussurro. Sempre achou que eu não fosse digna da sua confiança. Daniel não respondeu. Ele sabia que qualquer palavra naquele momento só aumentaria a distância entre eles. Joaquim, ainda calado, levantou-se com esforço. Eu só queria paz, disse, a voz embargada. Não imaginei que minha própria família ia brigar por causa de dinheiro. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som distante de um carro passando na rua. Lucas, ainda na porta, parecia dividido entre correr para abraçar o avô ou se esconder. Daniel deu um passo para o lado e estendeu a mão para o pai. Eu prometo que ninguém vai tirar nada do senhor. Carla olhou para os dois, os olhos marejados, e saiu da cozinha sem dizer nada. O som da porta do quarto se fechando ecoou por toda a casa. Daniel sabia que, a partir daquele momento, nada seria como antes. O casamento estava abalado, a confiança destruída. Mas, mais do que tudo, havia a urgência de proteger Joaquim, e ele não ia recuar. Enquanto ajudava o pai a voltar para a sala, sentiu o peso do olhar de Lucas, silencioso, mas cheio de perguntas que talvez demorassem anos para serem respondidas. A segunda-feira amanheceu silenciosa. Mais do que silenciosa, a casa parecia carregar um peso invisível, como se as paredes tivessem absorvido todo o clima da discussão do dia anterior. Carla não saiu do quarto até tarde. Quando finalmente apareceu, vestia uma roupa simples, sem maquiagem, e evitou olhar para Daniel. Pegou uma xícara de café, bebeu em silêncio e saiu de casa sem dizer para onde ia. Daniel, que já estava decidido, passou a manhã ligando para advogados. Encontrou um que, após ouvir toda a história, o orientou a levar imediatamente o documento de procuração para análise. O advogado confirmou o que Daniel já temia. A procuração dava poderes irrestritos a Carla sobre todos os bens e contas de Joaquim. E mais, se ela quisesse, poderia vender propriedades ou transferir todo o dinheiro para si sem precisar de permissão. Mas a assinatura, Daniel comentou, mostrando o traço trêmulo. Isso pode ser usado para questionar a validade, principalmente se o senhor provar que Joaquim não tinha plena consciência do que estava assinando, explicou o advogado. Mas é melhor agir rápido. Naquela mesma tarde, Daniel foi com o pai ao escritório. Joaquim parecia nervoso, mexendo nas mãos o tempo todo. Filho, eu não queria causar problemas, disse com a voz baixa. Pai, o senhor não causou nada. Quem fez isso foi outra pessoa. Eu só estou protegendo o que é seu. Foram horas de conversas, explicações e assinaturas para revogar a procuração. O advogado preparou também um bloqueio temporário de movimentações nas contas de Joaquim, para evitar qualquer ação de Carla até a decisão final. Quando voltaram para casa, Carla estava na varanda, sentada fumando, algo que não fazia havia anos. O olhar dela encontrou o de Daniel, mas não havia fúria, apenas um cansaço profundo. Então é isso? Ela perguntou sem levantar a voz. É isso. Eu não podia deixar o meu pai vulnerável. Você acha que eu ia roubar o próprio pai? Daniel Resperu fundou. Eu não sei mais o que achar, Carla. Eu só sei o que vi. O silêncio se prolongou, até que ela levantou e entrou no quarto, fechando a porta. Nos dias seguintes, a casa viveu uma rotina estranha. Carla evitava conversas, Lucas se mantinha perto do avô, e Daniel dividia o tempo entre o trabalho e cuidar de Joaquim.
Era como se todos estivessem tentando se adaptar a uma nova realidade. Certa tarde, enquanto Joaquim cochilava na poltrona e Daniel arrumava alguns papéis, Lucas entrou na sala. Pai, começou, hesitante. A mamãe tá triste? Acho que sim, filho. É por causa do que eu falei. Daniel se ajoelhou diante dele, tocando seus ombros. Não, Lucas. Você só falou o que achou importante. E eu me orgulho de você por isso. Mas o vovô vai ficar bem? Vai, filho. Agora vai. Na semana seguinte, Carla fez as malas. Não houve gritos, nem discussões. Apenas um acordo silencioso de que era hora de se afastarem. Eu preciso de um tempo, disse ela, antes de sair pela porta. Lucas chorou, mas Daniel o abraçou com força, prometendo que tudo ficaria bem. Meses se passaram. Joaquim recuperou parte da energia, agora com a ajuda de uma cuidadora de confiança contratada por Daniel. As contas estavam seguras, os bens protegidos, e o sorriso dele voltava aos poucos, principalmente quando estava com Lucas. Numa tarde ensolarada, sentados no quintal, Joaquim chamou o neto para perto. Sabe, Lucas, às vezes, um sussurro pode mudar tudo. Foi o que aconteceu com a gente, né, vovô? O menino respondeu, sorrindo. Foi sim. Mas você me ajudou mais do que imagina. Daniel, ouvindo a conversa de longe, sentiu uma mistura de orgulho e melancolia. Orgulho pelo filho, que, sem entender completamente, havia protegido o avô. Melancolia por saber que o preço foi alto, uma família dividida, feridas que talvez nunca cicatrizassem totalmente. Ao cair da tarde, o céu se pintou de tons dourados e alaranjados. Joaquim segurou a mão de Daniel. Obrigado, filho. Pelo quê, pai? Por não ter deixado o silêncio engolir a verdade. Daniel apertou a mão dele e olhou para Lucas, correndo pelo quintal com um aviãozinho de papel. Pensou em como, às vezes, a voz mais fraca da casa é a que carrega a mensagem mais importante. E assim, com um sussurro, tudo havia mudado, para sempre.